Eu não tô criticando as pessoas. Muitas vezes eu tava errada. Que do céu, eu não consegui assistir seu vídeo. Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? Então tá bom. Eu tô aqui escondida porque, meu povo, o calor tá demais e eu estou fugindo também das cigarras. Não conta pra elas, senão elas vêm atrás de mim. Meu povo, o vídeo passado o povo reclamou muito do barulho delas, né? E realmente, para quem não tá acostumado, como eu falei no vídeo passado, quem não tá acostumado realmente estranha, se irrita, porque não é um barulho que as pessoas estão muito acostumadas, né? Escuta só, todo lugar aqui tem árvore, e aonde tem árvore, elas estão. Então eu vou escolher aqui um caminho que vai estar meio longe delas, né? Aí também já vou mostrar para vocês a plantação de arroz. O povo falou assim, como é que tá a plantação de arroz aí? Conta para nós. E o povo falando assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com essa câmera, sabe? Porque dependendo da posição, olha como fica escura a imagem. Eu preciso regular isso, porque algumas pessoas falaram que a imagem está muito escura. Então, dependendo da posição que eu tô, tá vendo como ela fica escura quando eu fico contra o sol, né? Na verdade, não deveria ficar assim. Então, acho que eu vou caminhar. Não, para lá não dá, porque ali tem muita cigarra. Vamos tentar caminhar por aqui mesmo. Aonde eu tô com minha sombrinha aqui, meu povo, porque não dá. Não dá. Com sol, sem sol. Então, essas sombrinhas aqui, esse aqui é sombrinha de verdade, tá? Olha aqui, porque ela tem, ela protege a gente contra os raios UV, né? Eu tô aqui caminhando com vocês, fugindo das cigarras, porque o povo reclamou, meu povo. O povo reclamou, disse, que do céu, não deu, eu não consegui assistir o vídeo porque as cigarras são muito barulhentas aqui. Tô aqui. Todo lugar aqui tem árvore. E aonde tem árvore, elas estão, gente, não tem como. Então eu tô fugindo um pouquinho. Fica quieta, o povo se irrita. Meu Deus. Aí, no vídeo das cigarras, o povo... E elas obedeceram aí, tá vendo? Obrigado, viu? O vídeo das cigarras, o povo reclamou demais. Falou assim, que do céu, não dá, não consegui assistir o vídeo porque é muito barulho. Para vocês verem o que é o costume, né? A gente acostumado com barulho de cidade... Ohayou gozaimasu. A gente acostumada com barulho de cidade, a gente não estranha, né? O barulho de carro, buzina, a gente gritando, o som alto. Isso às vezes não irrita a pessoa, porque a pessoa já está acostumada com aquele barulho, né? Já quem está convivendo aqui com barulho, que seja dos quero-quero, das cigarras, né? A gente não estranha. Então, muita gente falou assim, nossa, como é que você aguenta essa barulheira? Eu pergunto, como vocês aguentam a barulheira de ser humano, né? Então é assim, tudo é uma questão de costume. E vou dizer, o tema hoje é a longevidade do japonês. Qual o segredo? Qual o segredo para o japonês viver tanto? Eu vou dizer para vocês que não só a alimentação, né? Mas também a paciência, o autocontrole. Japonês é muito controlado. Eles têm uma paciência de Jó. Tem. E isso talvez ajude muito, né? Para que eles vivam mais. Porque você aí deve saber que o estresse, a falta de paciência, você conviver irritado, sabe? Isso diminui muito. Além de causar doenças físicas,
você que vive estressado, vive sem paciência, acumula, né, algumas doenças psicológicas e físicas. A gente sabe que muitas vezes aquela doença que mata, né, que é o câncer, às vezes vem muito também do estado emocional, né? Então, eu vou dizer para vocês que o japonês, meu povo, é um povo muito paciente. Aí alguns de vocês devem falar, ai não, eu conheço japonês que não tem paciência, principalmente idosos. Alguns realmente, né? Alguns realmente não têm paciência, alguns realmente é comum, né? É muito comum você ver assim um japonês que se irrite, né, com qualquer coisa. É normal, mas a grande maioria vive, principalmente esses que vivem num lugar como esse, onde reina a paz. São pessoas tranquilas, né? Que mesmo na solidão, elas vivem até mais de 90 anos, mesmo convivendo sozinhas. Aqui onde eu moro é um condomínio, né, popular, onde tem muitos idosos, né? Então, o que acontece? Eles, muitas vezes, eles são encontrados sem vida, já numa idade bem avançada, né? Mas que como assim, sozinhos, né? Sozinhos, né? Às vezes tem a visita dos filhos, mas os filhos vêm pouco, porque eles têm a vida deles, né? Então a gente entende que no futuro também para nós dois, eu e o Denis Motovlog, talvez seja assim, né? Porque cada um tem a sua vida, cada um vai ter que seguir com sua família e a gente não pode exigir que eles fiquem com a gente o tempo todo, entende? Então, o japonês está preparado para isso, né? O japonês idoso, ele se prepara muito para isso. Então, muito pelo contrário, quem pensa que eles sofrem, eu penso que não. Eles reinam na paz, porque imagina, existe muitos casos aqui de maus tratos por família. Então, às vezes leva para sua casa para viver junto, mas a pessoa tem as suas manias, né? Tem o seu jeitinho de viver e às vezes incomoda quem está ao redor. Incomoda os netos, incomoda a nora, incomoda o filho. Vai se saber. A gente entende que tem muitos casos aqui de quem convive com a família e não se dá bem. Então o que a pessoa faz? Você vê muito idoso, né, vivendo na rua. Eu já vi, né? Tá com a bicicleta cheia de cacareco, mas prefere viver na rua do que viver junto com uma família que não vai agradar, né? Então eles buscam a paz, sabe? A sua maneira. Então, ai, coitado, né? Tá ali na rua, tá passando necessidade, mas às vezes, mesmo na necessidade, ele tá feliz. Porque infeliz ele está junto com uma família que não dá amor para ele, que não tem paciência com ele. Tem família que agride. Isso não é só aqui, né? Aí também tem, né? Aí no Brasil também tem muitas famílias que agridem os idosos porque não tem paciência. Entende? Então eu acho que muitas vezes, o Japão é o país mais solitário, né? Faz aquele dramalhão. Mas a solidão, que não é solidão, é solitude. Vocês sabem a diferença da solidão para a solitude? A solidão você sofre porque está só. A solitude você está bem com você mesmo, mesmo sozinho. Entende? Então, não podemos confundir, sabe? Eu já vi vídeos de youtubers, colocam na thumb, né? O país mais solitário é o Japão. E bota aquela pessoa triste, sentada sozinha no meio do... Não é assim.
tá, gente? Não é assim. Eu acho que existe a solidão, né? Sim, pode existir para algumas pessoas que de repente vivia, vamos supor, eu e o Denis, moramos juntos, estamos juntos, né? É um exemplo. Um dos dois falece, tá? Então, aquele que não está habituado a conviver só, sofre, porque sente muita falta do parceiro. Os filhos estão longe. Isso sim é uma solidão, isso sim é viver triste porque está só, né? Então, muitas vezes acontece, pode acontecer, mas não que isso seja regra para o Japão. Não é regra para o Japão, gente, não é, sabe? Eu conheço no meu condomínio muitos idosos que estão sozinhos, porque exatamente isso. Morreu o parceiro ou a parceira e está sozinho. Você não vê a pessoa cabisbaixa. Sempre que eu encontro é um bom dia com um sorrisão no seu rosto, sabe? Então é uma pessoa que se comunica bem com você. Quem sofre por solidão não se comunica com ninguém, está sempre triste. Você consegue identificar no olhar da pessoa que a pessoa está triste, né? Mas você vê que a pessoa está super bem, né? Que conversa bem. Então, gente, eu acho às vezes que a falta de paciência, sabe? Principalmente quando você atinge uma certa idade, onde tudo você começa a não ter mais paciência como você tinha antigamente. Mas que no Japão é diferente. É muito diferente. A gente vê que o idoso aqui, a grande maioria que eu converso, eu tenho muita paciência com pessoas de idade, sabe? E é engraçado que eu converso, às vezes com uma pessoa que está na rua, eu dou bom dia, oi, bom dia, tudo bem? Nossa, tá muito quente, né? E a pessoa prolonga a conversa, entende? Agora, quando ela não prolonga, tá mesmo, né? Acabou, a gente tem que se tocar e ir embora, né? Mas a grande maioria tem paciência, sabe? Gosta de uma prosinha, entende? Então eu acho assim, a gente vê o quão diferente é quando a pessoa tem paciência, né? Atura algumas coisas na vida, às vezes são coisas desagradáveis, mas que elas dão um jeitinho de fingir assim que não é com elas, né? E não é com elas. Então a gente vê muitos casos assim de brigas, né? Assim, vamos supor, num certo apartamento está tendo uma briga familiar, o marido e mulher gritando. Quando você vê que está extrapolando, a pessoa vai lá e chama a polícia. Mas ela não vai bater lá na porta para falar, gente, tá tudo bem aí? Pelo amor de Deus! Tá tudo bem? Ai, quer que eu ajude? Ai, pronto, gente, desculpa, mas eu tô passando aqui, ó. E elas estão aqui. E aí, deixa eu passar aqui elas, tá? Ó, não se irritem não, gente, não se irritem. Já já elas param. Essa é a hora que elas estão mais agitadas, é essa hora da manhã. Quando chega a tarde, elas param um pouco, tá? Elas param um pouco. Então, como eu estava dizendo, aí vem aquela brigaiada e você vai lá querer se intrometer, né? É a pior coisa que você faz, porque você está se metendo. Então, o que o japonês faz? O japonês vai lá e chama a polícia, mas ele não vai se meter, entende? Ele vai lá, chama a polícia, ó, tá tendo uma briga feia ali em tal apartamento, tal endereço, dá uma passadinha lá pra ver. Eu acho que é o que eu faria também. Jamais iria lá bater na porta para saber se está tudo bem, se a esposa está sendo agredida, se os filhos estão bem, entende? Então, existem maneiras de você não se estressar, né? Não se estressar. Então, muitas vezes a gente vê assim, briga de trânsito, mostra muito na TV, tá? Briga de trânsito. O doido desce do carro, vai querer tirar satisfação. Acontece, viu, gente? Vocês acham que não acontece, não? Acontece. Existem pessoas meio surtadas que fazem isso. Desce do carro e vai querer tirar satisfação. Igual aí, que tem muito, né? Aqui é menos quantidade, mas tem.
Então, vai lá e bate na porta, aí a pessoa tranca a porta e fica olhando pro teto, olha pro chão, entendeu? Pra que ela vai descer do carro para querer tirar a satisfação, para a briga piorar, né? E acabar às vezes até em tragédia, né? Então a gente vê muito isso acontecer no Brasil, onde a pessoa se altera, a outra vai se altera mais ainda e fica aquela briga sem fim, aonde tudo vira tragédia. Exatamente por isso, por você estar tomando a frente de uma coisa que de repente você, se você deixar quietinho, né, passa, né, não vai piorar. Então, até às vezes briga de casal também é assim, né? Se um se esquenta e o outro vai se esquenta mais ainda, dá meleca. Então, qual é a melhor coisa a fazer? Um ficar calado, né? Um ficar calado. Então, ou então sai, vai esfriar a cabeça, depois volta para acabar de dar ADR aí. Eu tô tentando regular a imagem. Comentem aí, tá? Porque uma pessoa falou assim, que a imagem tá muito escura, né? E realmente, dependendo da posição, fica escura mesmo. E aí eu tô mexendo nela, né? Pra ver se eu consigo acertar. Pra mim, essa imagem tá bem clara, né? Só que a imagem da paisagem, ó, deixa eu mostrar. Ela fica muito clara, não fica a impressão minha? Eu não sei não. Eu não sei se é porque o dia tá muito claro também. Comenta aí, tá? O que vocês estão achando da imagem. Se a imagem tá boa, se a imagem tá muito clara, porque a anterior ela tava muito escura. Não dava para enxergar quase nada o meu rosto, né? E aí o povo reclamou um pouco, que a imagem tá escura. Então tô tentando regular, tá? E com a ajuda de vocês a gente vai acertando. Ó, como tá a plantação de arroz. Tá bonito, né? Já cresceu bastante. Aí o mês que vem, não, setembro, meados de setembro eles já começam a colher. Voltando à conversa, é isso, sabe? Você ter a tolerância, né? A gente entende que aí no Brasil a tolerância é quase zero, né? É muita gente intolerante. Então, que nem... Eu não tô criticando as pessoas que falaram do barulho das cigarras, tá bom? Eu entendo de verdade que é um barulho que o povo não tá acostumado. Então o povo estranha mesmo. Que barulho chato, eu não tô te escutando. Que do céu, eu não consegui assistir seu vídeo. Olha, eu gosto muito dos seus vídeos, mas esse sinceramente não dá. Gente do céu. É assim, né? Pra mim é normal. Então eu nunca imaginei que as pessoas fossem ficar chateadas, incomodadas, né? Com o barulho das cigarras, né? Muita gente também pode ter se incomodado, mas não comentou, entendeu? Porque não quis ser gentil comigo. Eu entendo e agradeço imensamente, sabe? O carinho das pessoas falando, nossa, as cigarras são barulhentas, né? São mesmo, gente, são. Mas a gente que tá aqui não percebe, a gente acha normal. Eu não me incomodo em nada com o barulho dela, juro por Deus. Ainda falei, fiz os comentários, né? Eu me incomodo com barulho de gente, de animais na natureza, não, sabe? Não. Então, pra mim, não ia ser um vídeo normal. Ia ser um vídeo normal, né? Inclusive, teve até um cidadão aí que escreveu tudo em japonês, mas eu sei que não é japonês, tá? E disse assim, em japonês, que vídeo péssimo! Não gostei, detestei, você é muito ruim para fazer vídeo, vê se melhora os seus vídeos. Tá bom, então pra que entra, pra que assiste, né? Mas assim, gente, não... Vai ter vídeo que o povo vai gostar, vai ter vídeo que o povo não vai gostar, isso é normal, tá bom? Super preparada para isso, e a gente tem que estar realmente preparado para isso se você quer ter um canal no YouTube. Se você não tem o psicológico e a maturidade para encarar alguns comentários ou situações, eu poderia deletar aquele vídeo e falar assim, não, o povo não gostou, eu vou tirar. Não, eu vou deixar lá. Foi um vídeo que eu fiz com carinho, editei com carinho, tem muita gente que comentou com muito carinho, então por que eu vou tirar? Não vou tirar.
vai ficar lá assim, sem problema, de boa mesmo. Mas, assim, a estranheza faz parte, porque, assim, aí no Brasil, as pessoas, a gente entende que no Brasil as pessoas não têm muita paciência uma com as outras. Não tem, gente. Se alguém falar, eu tenho a maior paciência do mundo, não são todos que têm, não. Se você é mal atendido num comércio, entendeu? Você vai tirar essa... Eu tenho muito disso, sabe? Eu tenho muito disso, de meio que tirar satisfação se não tá me agradando, porque eu sou brasileira, eu fui criada aí. Tenho muito da cultura, tenho mais da cultura brasileira do que da japonesa. A japonesa eu aprendi. Então eu equilibro, sabe? Você equilibrar as duas culturas no seu sentimento. Eu aprendi muito no Japão, mas muito, muito mesmo, porque eu não tinha paciência. Não tinha paciência e muitas vezes eu estava errada, né? Errada. Você se autoanalisa e vê que você errou, né? Mas hoje, eu aqui no Japão, eu vivo essa vida, sabe? Principalmente depois que eu mudei pra cá, essa vida tranquila. Ouvindo o som da natureza, vendo isso, ó. Ó. Ó, peixinhos nessa água cristalina, né? Então eu ando tudo aqui, sempre observando a natureza. E isso acalma demais. Eu hoje tô fazendo esse vídeo não para dar satisfação sobre o vídeo das cigarras, não, tá? Muito pelo contrário. Eu vim realmente me desculpar com aqueles que realmente se incomodaram com o vídeo, porque de verdade eu não imaginei que algumas pessoas que me seguem mesmo já faz um tempo, né? Que falam assim, eu não consegui assistir o seu vídeo das cigarras porque me irritou demais. Aquele início aonde eu mostro que a intenção foi essa, no início mostrar o tamanho do barulho delas, entendeu? Que não é comum aí no Brasil. Eu fui criada em sítio, sempre fui criada onde tem cigarras, mas as cigarras do Brasil são bem diferentes do que as cigarras aí aqui do Japão, sabe? Vai matar! Terachai! E encontrei com essa senhorinha lá atrás. E é assim, sabe? Vocês viram como é que é? Eu dei um bom dia pra ela e ela me olhou agora, tipo assim, de novo você aqui. Você entende? Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. As pessoas aqui são assim, entende? Elas vão envelhecer assim, sorrindo pra você quando te encontra e nunca te viu na vida. Só bastou um bom dia. Só bastou um bom dia. Então coloquem mais um bom dia na vida de vocês. Coloquem mais um sorriso no rostinho de vocês. Parem, sabe, de se estressar tanto com coisas rotineiras que às vezes nem merecem o seu estresse. Porque isso adoece a pessoa. O estresse adoece a pessoa, físico e mental, tá? Então a gente que vive aqui, a gente aprende, eu aprendi, né? Eu aprendi tanto aqui, mas tanto. Mas para isso você tem que se permitir também, sabe? Não é você aprender se julgando, sabe, vendo a coisa negativa. Não. Se permita corrigir os seus erros. Eu me permiti, né? Eu me permiti. Olha, eu vou contar uma história para vocês, tá? Logo que a gente chegou aqui, que o Denis Motovlog tirou a carta, né? Que a gente começou a se habituar com o país, né? O Denis Motovlog estava dirigindo e de repente uma senhora atravessou com a bicicleta na nossa frente, mas foi assim, quase que atropela a mulher, né?
E eu, na hora, abaixei o vidro e dei um berrão nela, sabe? Eu dei um grito nela. Falei, você tá louca? Quer morrer? Sabe? Hoje, de verdade, eu tenho vergonha. Vergonha do que eu fiz. Porque não é uma atitude de uma pessoa correta. Muitas vezes acontece coisas que você vai se irritar no trânsito. Mas o que vai adiantar você abaixar o vidro e soltar um berrão, entendeu? Pra botar pra fora aquela raiva naquele momento, né? E na verdade a mulher estava certa. Denis devia parar, entendeu? O Denis deveria ir mais devagar, porque a preferência era dela. Isso faz muito tempo, tá, gente? Faz muito tempo mesmo. Então são coisas que isso ficou na minha lembrança até hoje, sabe? Olha como eu estava errada aquele dia, né? Tinha acabado de chegar. Então a gente às vezes traz coisas da cultura da gente que para nós aí no Brasil funciona, mas quando você chega em outro país não funciona, né? Não funciona. Então você querer mostrar que a sua cultura é diferente, então que os japoneses se habituam, né? Tem que aguentar porque eu sou de outro país. Não, gente, não. Eu sou de outro país e estou num país que é deles. E graças a Deus eu aprendi só coisa boa aqui. Só coisa boa. E aqui nos meus vídeos eu tento passar para vocês, né? O quanto é diferente a cultura, a nossa com a deles. Tem coisas muito boas para nós, que nós carregamos. Assim como eles têm coisas muito boas que eu tento passar para vocês, tá? Então, essa parte da paciência, da tolerância, de você aguentar, né, certas coisas para o seu bem, né, para o seu bem-estar. Comenta se você concorda comigo ou se você discorda. Se você discordar, ok, né? Eu vou super entender. Olha, eu quero mostrar uma coisa pra você. Ó, tô sem maquiagem, só com batonzinho. Uma pessoa comentou assim, naquele vídeo que eu fiz das cigarras, que eu tô totalmente sem maquiagem, né? E ela disse assim, ô moça, vou começar assim, né? Ela falou assim, ô moça, por favor, coloca uma maquiagem nessa cara porque você é muito feia. Sinceramente, eu nem respondi. Porque o que você vai falar para uma pessoa dessa? Que vem no meu vídeo para falar que eu sou feia. O que me importa a opinião dela sobre a minha pessoa, né? Então, por isso, muitas pessoas fazem vídeos super maquiadas, super lindinhas, para não receberem esse tipo de comentários. Porque vai ter gente que vai vir só para falar de você. Entende? Para mexer no seu psicológico. As pessoas gostam de mexer no psicológico das outras para abalar de verdade, né? Eu me abalei? De jeito nenhum, continuo sem maquiagem. Quer achar? Meu marido me acha linda. Isso que importa, né? Para mim importa a opinião da minha família. Agora, de uma pessoa desconhecida que eu nunca vi na vida, para que eu vou me importar? Não me importo. Nunca me importei. Então, esse autocontrole que eu tenho sobre a opinião dos outros, eu já trago comigo já há muitos anos, que eu já nasci com ela, sabe? Tanto que a minha mãe se irritava muito comigo. Porque a minha mãe, como uma boa japonesa, se preocupava muito com a opinião alheia. O japonês se preocupa demais com a opinião alheia, gente. Se preocupa. Então tudo tem que ser perfeito, porque as críticas são uma coisa que o japonês fica aborrecido, sabe? Ele fica muito triste com críticas. Então eles tentam fazer tudo muito perfeito, né? Para que não haja críticas, que não hajam falatórios sobre a situação, sobre a pessoa, sobre o país. Então a minha mãe, ela ficava muito brava, porque ela falava assim, você não se importa com o que os outros estão pensando de você. Eu falava, nunca me importei e nem vou me importar. E eu era muito criancinha, hein? Eu era muito criancinha. Olha o que é isso aqui. Olha, meu povo.
Ué, olha. Framboesa. Oi, Amora. Eu acho que é framboesa. Olha que bonito. Vocês estão vendo isso? Olha, dá vontade de catar uma, né? Não pode não. E ali tem mais, ó. Aqui tem mais. Olha que coisa mais linda. Olha que lindo. Olha, eu acho que é amora. Não é amora? Mas ela é tão vermelhinha, olha isso. Que lindo. Então aí, voltando a falar, a minha mãe, ela falava assim, você não se importa com o que os outros vão falar de você. Você tem que se importar mais, não sei o quê. Eu falava assim, não ligo. Nunca liguei, gente, nunca liguei. Mas a gente tenta evoluir sempre. Então, quando você se autoanalisa, isso é muito importante. Você se autoanalisar. Isso é muito importante para você se tornar uma pessoa melhor, sim, como a minha mãe dizia. Não com a opinião dos outros, com a sua autoanálise. Sabe? Você pensar e ver, nossa, eu errei. Igual quando eu falei, que eu saí e deu gritão na mulher, né? Sendo que ela estava certa ainda, né? Ela não estava errada. Hoje, nunca faria isso de novo. Nunca. Ao contrário, ia pedir desculpa para ela, entendeu? Ao contrário. Então, esse, sabe, o vídeo de hoje. Eu fiquei pensando, né? O que eu vou falar pro povo? Porque tá muito calor, não dá pra ficar andando na rua, gente. Ontem choveu. Hoje tá um dia mais fresquinho, né? Então, tá dando pra andar na rua. Mas, o dia anterior, antes da chuva, 41 graus chegou a fazer aqui na minha província. Gente, eu vou passar agora por um lugar onde está cheio de cigarro, então eu vou desligar agora e depois eu vou lá para baixo, onde eu vou ler 2 comentários e vou encerrar o vídeo, tá bom? Olha a barulho, olha isso! Meu Deus! Estão aqui tudo nessa árvore. Agora você imagina quem mora aqui e quem mora aqui. Se não quisessem essas cigarras aqui, já tinham cortado essa árvore. Ninguém reclama, meu povo. Acreditem, as pessoas acostumam com esse barulho. Inacreditável, né? Mas é verdade. E tá cheio, eu tô vendo elas daqui. E aí algumas pessoas falaram, que não escuto absolutamente nada do que você tá falando. Tá muito baixo. Não é que tava baixo, não. A Keller foi uma. Falou, aumenta o som aí que tá muito baixo. Não era o som baixo, era o barulho excessivo delas. Então minha avó sumiu. A minha avó sumiu. Então vamos lá que eu vou ali num lugar mais tranquilo e vou ler os comentários, tá? Que calor, meu povo. Achei um lugar mais tranquilo. Tem uma árvore gigante aqui, mas não tem cigarra não. Então dá pra eu conversar com vocês. Vou ler 2 recadinhos aqui, tá? Um é do meu grande amigo Carlos. O Carlos tem um canal que se chama Brasileiros no Japão. O canal dele é excelente, excelente. Não é canalzinho não, é canalzão, tá? Então eu já vou desde já convidando você, se você não conhece o canal do Carlos, vão lá conhecer. Antes de eu ler, o comentário dele foi assim... sem palavras, viu, Carlos? E então vão lá conhecer, tá? É a dica do canal de hoje para vocês. Então, se você mora no Japão, quer saber sobre a situação econômica, a situação legal do país, vai lá. Então, o Carlos, que é o brasileiro no Japão, diz assim: Kiko, meus olhos ficaram com lágrimas de tanta alegria em ver uma família reunida em 3 gerações, mostrando que Japão dá certo para quem conquista. E ver que Odi-chan e Oba-chan, que é o vovô e a vovó, em japonês, falam misturado o português e o japonês, mas os filhos e netos já falam somente em japonês.
é o que os nossos antepassados fizeram quando chegaram no Brasil, como imigrantes. É verdade, Carlos. E agora é o momento reverso, com a nova leva de imigrantes brasileiros que se estabeleceram no Japão em definitivo, conquistando novos espaços. Parabéns, uma longe jornada de esforços e merecimentos. Eu fiquei emocionada com esse comentário, porque realmente, Carlos, meu pai e minha mãe, mais a minha mãe, tá? Falava as duas línguas com a gente, né? Como eu faço com meus filhos, com as minhas netas eu só falo em japonês porque elas não entendem nada o português, né? E também não tenho obrigação nenhuma em aprender. Elas vão aprender se elas quiserem, né? Mas meus filhos falam os dois. E a gente automaticamente acaba falando os dois com eles também, né? Tanto o português como o japonês vai se alternando no meio da conversa. E é natural, minha mãe fazia isso, né? E, gente, eu queria contar para vocês que o Carlos é amigo de longa data, né? E foi em um vídeo que eu fiz, aonde ele me defendeu de uma pessoa que ele não era hater não, sabe? A pessoa, ela só quis me sugerir que eu consertasse uma palavra que eu falei errado, né? Nada demais. Mas o Carlos veio para se explicar o porquê que eu tinha falado aquela palavra, que era me referir a... nós falamos estado aí no Brasil, né? E aqui no Japão é província, mas era automático a gente falar, né? Ai, porque aqui no estado de Shizuoka é comum isso entre nós brasileiros. Mas eu, como influenciadora digital, eu tenho que realmente falar a palavra correta, porque eu estou influenciando vocês. Mas o Carlos muito gentilmente veio me defender. E ficou aquela situação entre os dois lá conversando, batendo boca. Eu falei, não, deixa pra lá, né? Não vou me intrometer para não acabar de piorar. Mas aí ele ficou, sabe? E vem sempre, Carlos. Muito obrigado mesmo, tá? Agradeço demais a amizade e o carinho sempre nas palavras. Eu fiquei muito contente com seu comentário e só tenho que agradecer, tá? Muito obrigado mesmo. A próxima foi... Eu vou printando, viu, gente? Então, eu vou printando e lendo. A Roselai Lisa Prestes, 3370. E ela escreveu assim: vejo fotos suas aqui no YouTube, vídeos onde ouço a sua voz contando sobre a sua vida no Japão e tenho ideia de como você é, Aki. E formei a minha opinião a seu respeito. Uma pessoa esforçada em entender e ser grata à vida, frente às alegrias e também aos desafios. Um ser humano que aprende todos os dias e vai evoluindo. Olha só, foi o que eu disse lá atrás, tá? Olha como bateu. E vai evoluindo. Portanto, que o Denis saiba valorizar a pessoa iluminada que tenho certeza você é. Que abraços e aproveite os seus dias. Você está radiante nessas fotos. Muito obrigada de verdade, de coração, por tantos comentários. E além desses aqui, outros ainda que eu vou escolhendo. Como eu disse, é muito difícil para eu escolher, né, um comentário tão caloroso como esse, né, que as pessoas realmente me enxergam, assim como eu enxergo as pessoas nos comentários. As pessoas também me enxergam através dos vídeos que eu faço, né? Que eu posso ter meus defeitos, sim, né? Eu posso, sem querer, expor algum defeito meu nos vídeos e as pessoas vêm me querer me corrigir. Olha, é assim, Aki, eu acho que não é assim, Aki. E aí a gente vai, como disse a minha amiga Rose, a gente vai evoluindo. Então eu, graças a Deus, evoluí muito aqui no Japão, muito.
tá? Para melhor, com certeza. Me transformei numa pessoa mais tolerante, mais calma. A cigarra tá aqui cantando no meu ouvido, não está me incomodando em nada. Só estou preocupada que ela vai estar incomodando alguém aí. Mas que eu já estou encerrando o vídeo. Então, é esse meu vídeo de hoje, tá? Comentem, as formigas estão me devorando. Estão me devorando. Escolhi um lugarzinho gostoso aqui, mas as formigas estão me devorando. Então comentem se vocês querem a live no dia 1º de agosto. Vai ser às 7 horas da noite aqui no Japão, quando vão explodir os fogos. E 7 horas da manhã aí. Pode ser cedo para alguns, mas vai que a pessoa já está acordada. Que as pessoas hoje em dia acordam muito cedo, né, meu povo? Eu sou assim. Eu acordo muito cedo. Mesmo sendo sábado, domingo, eu acordo cedo. Então é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, comentem o que acharam, agradeço demais os comentários calorosos, muito obrigada pelos elogios nos vídeos, no vídeo que eu fiz lá do passeio com a minha família, tá bom? Agradeço demais o carinho com a minha família principalmente, tá? Um grande abraço para vocês e fui até o próximo vídeo!